Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Paulo e hoje nós vamos falar de um dos maiores livros da história da filosofia, Apologia de Sócrates, de Platão. Apesar do livro Apologia de Sócrates ser relativamente difícil, difícil no sentido de que ele é difícil para quem não tem nenhum contato com a filosofia, porque trata de temas enroscados, eu acredito que ele, junto com o Discurso do Método de Descartes, seja um dos livros melhores para se introduzir na filosofia. Por quê? Porque nesses livros, tanto na Apologia quanto nas Meditações, vai tratar de um problema central, um dos problemas centrais da filosofia, que é a busca da verdade, o que é verdade, a busca pelo conhecimento, etc. Apesar de que, como Apologia de Sócrates é um dos inúmeros diálogos de Platão, que tem Sócrates como o seu personagem principal, os problemas filosóficos vão aparecendo conforme Sócrates vai conversando com as pessoas. Mas nesse caso, Sócrates está sendo acusado. E todo o livro é a defesa dele contra essas acusações. Então, o livro é verídico, ou pretende ser verídico, Apesar de que tem algumas pessoas que acreditam ou que argumentam que Sócrates nem sequer existiu. Porque ele não deixou nada escrito, enfim. A gente só tem conhecimento de Sócrates e da sua filosofia através dos relatos que Platão, seu discípulo, faz dele. Mas é pouco provável que Sócrates não tenha existido. Porque há outros relatos de outras pessoas também a respeito de Sócrates. Então, é muito provável que Sócrates tenha existido sim, e que as coisas tenham acontecido tal como Platão o descreve. Uma outra crítica também aos diálogos de Platão é que muito não se sabe o quanto aquilo que ele escreve é realmente filosofia de Sócrates, ou se a própria filosofia de Platão, aquilo que ele imagina que Sócrates falaria em determinado momento, Mas esse tipo de crítica só pode surgir na nossa época, que é uma época que tem uma memória um pouco mais curta, que necessita de recursos mnemônicos para relembrar várias coisas, Quando na Grécia, enfim, até a Idade Média, as pessoas tinham recursos de memória e conseguiam memorizar muito mais coisas, Claro, eles dispunham de menos informação e muito menos velocidade, Isso ajuda também a deteriorização da nossa memória, Então eles conseguiam guardar grandes volumes de coisas por mais tempo, enfim. Ou seja, o que eu quero dizer, tudo aquilo que está sendo descrito na Apologia de Sócrates muito provavelmente ocorreu mais ou menos como Platão o descreve, porque por ter esse recurso de memória, esse recurso de se lembrar com fidedignidade dos acontecimentos, é algo que deixa o documento bem verídico, Bom, e depois de toda essa introdução a respeito da Apologia de Sócrates, do que se trata essa defesa de Sócrates, do que ele está sendo acusado? Ele está sendo acusado basicamente de corromper a juventude. E também de ser basicamente ateu, não propriamente ateu, de não acreditar nos deuses da cidade e acreditar em outros deuses fora da cidade, e introduzir esses outros deuses na cidade, Eu não vou tanto me apegar nesse argumento, na argumentação de Sócrates a respeito disso, dos deuses da cidade, porque essa eu acho que é a parte mais fraca da acusação contra ele, E ele rebate muito bem, e eu acho que esse não é o ponto central do livro.
O ponto central é quando ele vai falar sobre a corrupção da juventude, porque nesse momento ele fala aquilo que ele busca fazer. E o que ele está buscando? Ele está buscando a verdade. Ele está buscando, através de conversar com as pessoas, buscando a verdade, buscando a sabedoria. Por isso que ele é um filósofo, que ele é um amante da sabedoria. Um buscador, melhor dizendo, né? Uma tradução melhor, né? Do termo filosofia. Um buscador da verdade, um buscador da sabedoria. Então, quando ele vai perguntar para alguma pessoa sobre alguma questão, por exemplo, ele vai até os juízes, o que é justiça? Enfim, ele vai até os artesãos e perguntam sobre a função deles, ou o que é o trabalho, enfim. Essas coisas, ele está buscando a verdade, a sabedoria nas situações. E ele está buscando a verdade no fundo das coisas. E aí é que está talvez um conceito muito importante da filosofia, que é um divisor de águas, né? Dependendo da resposta que você dá. Se você acredita ou não na possibilidade de se descobrir uma verdade. Se você acredita que a verdade ela não é eterna e imutável de alguma forma, então a verdade é corruptível, assim como as coisas desse mundo são. Então, se a verdade é corruptível, então a verdade muda, porque ela se corrompe, ou enfim, ela se desgasta com o tempo. Então, na verdade, não existiria uma verdade, né? E sim várias verdades. E essa é a base do relativismo epistemológico, que não existe uma verdade, mas sim várias verdades em várias situações, enfim. Essa não é a visão de Sócrates, nem da filosofia grega clássica. Ela acredita numa verdade, uma verdade que não esteja basicamente nesse mundo, mas que esteja num além-mundo, mas que é possível de alguma forma ser buscado. Platão vai dizer que é no mundo das ideias que nós encontramos a verdade, não neste mundo que se corrompe, que tudo se decai, tudo morre. E veja o tamanho desse problema, né? A gente está discutindo esse problema, na verdade, até hoje. E cada filósofo foi por uma linha dessas duas grandes, dessa bifurcação, e há muitas variações dentro dessas linhas, né? Mas tudo começa aí. Tudo começa com Sócrates dizendo que é um buscador da verdade. Por isso que a filosofia se funda em Sócrates. E é muito interessante que Sócrates não tenha publicado um livro sequer. A grande função de Sócrates, o que as autoridades de Atenas estavam falando, que ele corrompia a juventude, na verdade ele estava ensinando a juventude. E qual era a grande corrupção de Sócrates? Sócrates ele ensinava os jovens atenienses a serem inconvenientes. Ele ensinava os jovens atenienses a perguntar, a questionar, porque é assim que se encontra a verdade. Não é simplesmente através da tradição, não é simplesmente através ou enfim, da revolução, mas sim questionando cada passo e chegando ao fundo das questões. Coisa que muitas vezes a gente não deseja, né? Principalmente quando, hoje em dia, principalmente depois do iluminismo, que todo mundo gradativamente se tornou politizado, a gente se preocupa mais em fechar um escopo ideológico, um escopo de ideias, um vestido de ideias, como dizia Karl Marx. A gente procura fechar isso. A gente se contenta com isso. A nossa busca pela verdade vai até quando a gente encontra digamos assim, uma verdade provisória que encaixa com a nossa ideologia. E nada está mais longe da verdade do que as ideologias, sejam elas quais forem, né? Elas apenas um recorte abstrativo da realidade. E outro aspecto muito interessante também do livro é a questão
da sentença injusta que vai cair sobre Sócrates, porque Sócrates mostra que as 3 acusações, que ele estava corrompendo a juventude, que era mentira, que ele não acreditava nos deuses da cidade, também era mentira, e que também ele acreditava em outros deuses, né, que também era mentira. Tudo isso cai por terra, mas mesmo assim, mesmo as autoridades de Atenas não tendo nada de concreto para incriminá-lo, mesmo assim eles incriminam e o sentenciam à morte. E qual foi o grande crime de Sócrates? Na verdade, foi Sócrates ser uma personalidade individual, que se colocava não simplesmente frontalmente contra as autoridades, como um rebelde adolescente, não era essa questão. É que ele, questionando as autoridades, mesmo com as melhores das intenções, ele expunha o ridículo deles, principalmente os políticos. E não há classe mais vaidosa desde sempre do que a classe dos políticos. Se você mostra que eles são umas bestas, eles vão te perseguir e tentar te destruir. E também não há nada que seja mais doloroso para o ser humano do que o ego ferido. Então, a sentença de Sócrates era mais porque, por mais que ele não almejasse nenhum cargo político nem nada do tipo, eles viam Sócrates como um sujeito perigoso. Assim como viam, por exemplo, Jesus como um sujeito perigoso. Por mais que ele andasse com leprosos e prostitutas e ladrões. E Jesus era visto como um homem perigoso e deveria morrer por isso. Porque todos que são perigosos e colocam de alguma forma em xeque o status quo da sociedade, eles serão perseguidos e mortos eventualmente. A não ser que, enfim, ele seja um tipo que queira tomar o poder. Aí, geralmente, ele mata os seus adversários políticos, né? Mas aí nós vemos que o começo da filosofia ela já começa mostrando também todo o seu contrário, mostrando todos os sofistas que detestavam Sócrates e que iam matá-lo. E a gente vê como está entranhado no ser humano essa questão de buscar a verdade ou buscar a segurança do meio, a segurança do entorno, a segurança do grupo. Porque buscar a verdade, muitas vezes, e na maioria das vezes, é uma busca solitária. Porque se você não quiser agradar nenhum grupo, mas sim descobrir como as coisas são realmente, você, na verdade, vai desagradar muitas pessoas, né? Então, por isso, acaba sendo uma busca solitária. Que é sujeito mais sozinho do que Jesus no alto da cruz, o próprio Logos divino, a própria verdade encarnada, ela foi crucificada e morta. Isso mostra qual o apreço que temos pela verdade. E isso mostra porque muitas pessoas, na realidade, elas não querem conhecer mecanismos e ferramentas da filosofia para poder buscar a verdade, buscar a sabedoria, buscar, enfim, a verdade sobre si mesmo, a verdade sobre a realidade. Mas sim, muitas vezes busca a filosofia para um modo de inflar o ego, um modo de se mostrar para as pessoas, ou às vezes para sedimentar melhor certas ideias. Isso é bem lamentável, na verdade. E a apologia de Sócrates mostra como que isso que nós fazemos e que nos diferencia dos animais, que não é somente pensar, mas pensar sobre coisas elevadas como buscar a verdade, é algo extremamente perigoso, né? É muito mais perigoso do que, enfim, muitas vezes xingar as pessoas ou enfim, causar um dano físico a elas. A busca profunda pela verdade pode colocar a nossa vida em risco, né? Porque a gente pode adquirir certos tipos de inimigos que são muito mais poderosos do que nós.
Mas enfim, eu recomendo a leitura desse livro, que na verdade é um livro que inspira e faz você pensar em muitas coisas. É um livro basicamente de um homem se defendendo de acusações e que no meio deles, dessa defesa, ele vai tratar de muitos assuntos filosóficos, que vai fazer você pensar muito a respeito, que são basicamente os assuntos primordiais de filosofia. Platão tem vários desses diálogos que ele vai falar de vários pontos, vários problemas filosóficos, né? Mas por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus assim permitir.